Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de História, tá? Então vamos lá, por favor. Primeira série, História, capítulo 5, aula 2. Qual é o tema do capítulo 5? Europa, século 17 e 18. Temas abordados na aula de hoje, tá? Vamos dar continuidade sobre o trabalho de Richelieu, né? Dentro da França, dentro daquela temporalidade, Guerra dos 30 Anos e o governo de Luís XIV, tá, pessoal? Então, vamos dar continuidade, né, a todas as realizações de Richelieu. Nós paramos na última aula comentando, né, sobre as realizações que ele fez na França durante o reinado de Luís XIII, né? Richelieu, só recapitulando, ele era primeiro-ministro do governo de Luís XIII, tá? Então vamos lá. O cardeal Richelieu, primeiro-ministro de Luís XIII, né, de 1624 a 1642, foi o grande responsável pelo fortalecimento da França enquanto Estado. Qual o significado de Estado? Né? É no sentido de soberania, né? No sentido soberano, né? Que engloba poderes políticos, administrativos, né? Territoriais. Então é a questão da soberania, tá? Da França. Sua atuação baseava-se num princípio encerrado na expressão, abre aspas, razão de Estado, fecha aspas. As necessidades do Estado e a autoridade absoluta do rei eram sinônimos, ou seja, eram iguais, né? Isso significava o máximo controle sobre a sociedade. Então, Richelieu, de certa forma, foi mais ele que governou do que Luís XIII, né? Ele tinha mais pulso, né? Mais estratégia. Então, na concepção, na visão de Richelieu, a sociedade, né? O Estado deveria controlar a sociedade, né? Havia o quê? Um rígido controle administrativo. Nada escapava do controle do Estado, tá? O cardeal-ministro ampliou a força de funcionários reais, atacou os poderes locais de nobres e burgueses e perseguiu os huguenotes, né? Mais uma vez, relembrando o conceito de huguenotes, protestantes franceses. Richelieu limitou decisivamente o poder dos grandes nobres, proibindo privilégios tradicionais. Que bom, né? Para recolher tributos e colocar em prática as políticas reais, nomeou funcionários com amplos poderes de decisão, excluindo dessas funções as aristocracias locais, né? Richelieu colocou a França em guerra contra a Espanha católica, né, durante a Guerra dos 30 Anos. Essa guerra foi de 1618 a 1648. Notem que essa guerra, quando essa guerra termina, tá? Richelieu já tinha falecido. Ele faleceu em 1642 e essa guerra terminou em 1648. Mas Richelieu coloca a França dentro dessa guerra, tá, pessoal? Dentro do governo dele, ele coloca a França dentro da Guerra dos 30 Anos, tá? E essa guerra dura 30 anos, né? Richelieu morre e a guerra continua. Vamos entender primeiramente o conceito de Guerra dos 30 Anos, tá? É a denominação genérica de uma série de guerras envolvendo diversas nações europeias que travavam guerras entre si. Bom, motivos: rivalidades religiosas, territoriais, políticas, comerciais, dinásticas, né? Países envolvidos: França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, entre outros, né? Essa guerra reduziu a influência do Sacro Império Romano Germânico, tá? Enfraqueceu a Espanha e transformou a França na principal potência do Ocidente europeu, ok? Bom, até aqui, né, nós compreendemos a continuidade do trabalho de Richelieu, né, até a sua morte, ok? A questão da Guerra dos 30 Anos, né, que Richelieu colocou a França dentro dessa guerra, especificamente contra a Espanha, né? Richelieu morre em 1642, mas a guerra continua até 1648, e ao final da guerra,
a França torna-se uma superpotência, porém com problemas econômicos, né, pessoal? Porque foram muitos gastos com a guerra. Até aí tudo bem. Aí o que acontece, pessoal? Luís XIV toma posse, né? Luís XIII morre, quem toma posse é Luís XIV, o famoso Rei Sol, né? Luís XIII morreu em 1643, poucos meses depois do cardeal Richelieu, ok? As bases do absolutismo francês já haviam sido solidificadas através do trabalho de Luís XIII, né, com o primeiro-ministro Richelieu, ok? Mas a concentração de poderes nas mãos do rei se ampliaria ainda mais durante o reinado de Luís XIV, que foi de 1643 a 1715. Né? Foi um reinado longo. Luís XIV ignorou os Estados Gerais. Nós já trabalhamos na aula anterior sobre o conceito de Estados Gerais, né, pessoal? Criou um conjunto de rituais políticos e sociais que lhe permitiram controlar o clero e a nobreza e neutralizar a força política das duas ordens, né? Que ele não era bobo. Ele queria reinar absoluto, tá? Aumentou o contingente militar e impôs um rígido domínio social sobre o campesinato, ou seja, sobre os camponeses, sobre a leva de camponeses, né? A política econômica conduzida por Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças, né, do reinado de Luís XIV, Colbert desenvolveu o mercantilismo e procurou ampliar os mercados estrangeiros para os produtos franceses, aumentando assim as exportações e acumulando riquezas. Então, o ministro Colbert, ele soube conduzir a França, né, de uma maneira bem estratégica. Ele conseguiu equilibrar as finanças, né? Conseguiu colocar a França ali como um grande exportador, acumulando metais, acumulando riquezas, né? Trabalhando com a questão do mercantilismo, ok? Colbert combateu a corrupção, né? Isso é muito importante, que por mais que um país seja rico, tá? Mas se ele for corrupto, não adianta nada, pessoal. Sempre vai ficar um déficit, um rombo na economia, tá? Então, o primeiro passo para um país se consolidar, ser uma potência forte, é combater a corrupção. E foi o que Colbert fez dentro daquela temporalidade na França, tá? Durante seu longo reinado, Luís XIV ficou conhecido em toda a França. Sua figura aparecia em moedas, medalhas e inúmeras pinturas, né? Tornou-se o Rei Sol, expressão que ele mesmo criou, né? Dizendo que ele era a fonte de luz que irradiava a França, né? E poder. E dizia: o Estado sou eu. Bom, essa parte aí é muito fácil de entender. Ele era um rei extremamente vaidoso, né? E como a palavra já diz, a vaidade, ela engloba vários fatores, né? Então, ele se achava, assim, uma pessoa extremamente importante. Ele gostava de concentrar todos os poderes em suas mãos. O Palácio de Versalhes é um palácio, né? Ainda existe, vale a pena fazer uma visita virtual. Ele mandou construir um palácio extremamente suntuoso, com vários cômodos, com vários quartos, né? Só que naquela época não existia o conceito de privacidade, tá, pessoal? A vida pública e a vida privada se misturavam, tá? Então, e ele fazia questão de todas as pessoas assistissem, né, a sua vida. Era como se fosse um store daquela época, né? Então, as pessoas participavam ativamente, né? Toda a nobreza que cercava ali o rei participava ativamente da sua vida. E ele fazia questão de se expor, né? Era uma pessoa extremamente vaidosa, tanto na vestimenta quanto nos ornamentos, né? O cuidado assim, com as peças de ouro, com o palácio, né? Porém, com a higiene ele era péssimo, né? Consta até na apostila ali algumas curiosidades sobre a higiene dele. Então, toda essa vaidade, né, se refletiu em vários setores da sociedade, como eu acabei de falar, né? Em moedas, em medalhas, em quadros, em pinturas, né? Até hoje existem pinturas retratando Luís XIV, né? Imponente, todo vaidoso, né? Com perucas, enfim. Só que
essas vaidades também arruinaram a economia da França, né? Nós vamos analisar isso na próxima aula, tá, pessoal? Então, na aula de hoje, é importante que vocês compreendam o objetivo de cada aula, tá? Qual o objetivo da aula de história? Cada aula de história, a gente fala sobre o processo histórico, né? Lógico que eu não vou fazer um vídeo de meia hora, gente, não tem como, né? Então, qual é a dinâmica? Vou falar sobre um determinado assunto, né? Na outra aula, eu dou continuidade a esse assunto, né? Explicando, por exemplo, na aula de hoje, eu comecei falando sobre a continuidade, né, do trabalho de Richelieu como primeiro-ministro, né, no governo de Luís XIII, ok? Aí fechamos aqui, né, com a questão da morte dele, com a questão da Guerra dos 30 Anos, né, que ele colocou a França contra a Espanha dentro do contexto da Guerra dos 30 Anos, né, que ele morreu em 1642, mas a guerra terminou em 1648, né? Falamos sobre o conceito da Guerra dos 30 Anos, né? Depois falamos sobre o Luís XIV, né, que sucedeu o Luís XIII, tá? E falamos sobre o seu governo, né? Sobre a questão da economia, sobre a questão da sociedade, né? Como o rei era vaidoso e como isso repercutiu, né, financeiramente, que nós vamos analisar mais adiante. Então, pessoal, é importante que vocês entendam que cada aula de história é conectando um processo histórico ao outro, tá? Eu não posso, de repente, cortar isso, né? E falar de um assunto que não tem nada a ver. Porque vocês precisam compreender o processo histórico, né? Nós estamos falando ainda dos fatos ocorridos na França, tá bom? Na França. Aí na aula seguinte, tá? Eu vou falar ainda um pouquinho sobre o governo de Luís XIII, né? E aí nós vamos entrar sobre os fatos ocorridos na Inglaterra, tá bom? Para ficar uma coisa bem explicadinha, bem didática, para vocês poderem entender todo o processo histórico dentro da Europa, dentro dessa temporalidade, tá bom? Bom, de posse de todas essas informações, né, eu peço a vocês que, por favor, façam a seguinte atividade devolutiva, a D2 do capítulo 5, tá? Como você interpreta a frase do rei Luís XIV? O Estado sou eu, tá? Gente, é uma pergunta muito fácil, mas para responder de forma correta é necessário assistir a videoaula na íntegra, tá? Eu acabei de explicar aqui, né? Estou dando a dica. Ele era um cara extremamente vaidoso. Ele gostava de concentrar todos os poderes em suas mãos, ok? Com relação aos exercícios, vamos lá. Exercícios diversos número 9, página 26, questões 8, 9 e 12, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.